E se você é investidor, você com certeza ama dividendos. Então imagina só, você começou a investir hoje e simplesmente comprou algumas cotas ali de um fundo imobiliário aleatório, que está pagando ali cerca de 2,51 por uma única cota. Lembrando que essa cota estava custando próximo da casa dos seus R$ 100. Então imagina só, hoje você compra uma cota e ganha 2,50. No próximo mês você compra outra cota, você ganha mais 2,50. Então olha só a capacidade absurda que esse fundo tinha de pagar dividendo. E isso acabou enganando muita gente, o que fez muita gente acabar perdendo muito dinheiro. Uma coisa muito interessante sobre esse fundo, quando a gente vai estar vendo seus dividendos e algum outro site, tá? Ali, que ele sempre vai mostrar o seu dividendo em relação ao preço da sua cota que está sendo negociada no mercado. O que isso acaba fazendo? Engana muita gente. Porque quem não olha ali para o seu preço histórico, olha somente para o seu dividendo, vai acabar perdendo muito dinheiro. Porque quando você olha ali para o seu dividendo pago desde o seu IPO, basicamente você vai ver que ele já conseguiu pagar mais de 200% do seu valor, com menos de 10 anos de existência. Para quem já investe em fundo imobiliário, sabe que isso aí é um dividendo de basicamente uma pirâmide, de basicamente um tigrinho da vida, porque não tem como um fundo imobiliário pagar tudo isso daí de dividendo. Tem algumas informações básicas do fundo HCTR11. Ele basicamente ganha dinheiro como? Ele ganha dinheiro através de CRIs. E como que funciona esse CRI? É basicamente ali um certificado de recebível imobiliário. Se você não entendeu nada, não tem problema. Esse certificado de recebíveis imobiliário que o pessoal tanto fala é o quê? É uma dívida. Então simplesmente o pessoal empresta o seu dinheiro para o setor imobiliário. É basicamente isso. Existem grandes vantagens quando você participa desse setor, principalmente os seus altos retornos, porque emprestar dinheiro aqui no Brasil vale muito a pena. Tanto que se você olhar as maiores empresas do Brasil, é tudo banco. É Bradesco, é Itaú, é Banco do Brasil, é Santander. Todas essas empresas são multimilionárias. E não são somente essas empresas antigas. Pode começar a perceber as empresas novas, como o Nubank, como o Banco Inter. Todas essas empresas que emprestam dinheiro acabam crescendo demais, porque gera muito dinheiro. E é claro que o HCTR11 vai estar no meio disso, porque isso dá muito dinheiro, principalmente quando você consegue ter uma estratégia mais arriscada, como é no caso dele. Ele já deixa bem claro no seu relatório gerencial, onde você encontra todas as informações mais detalhadas dele, que ele é um fundo mais arriscado. Ele é um fundo ali que vai estar ali correndo muito mais risco do que o do mercado. Só que muita gente acaba esquecendo que risco não é necessariamente que você vai estar perdendo dinheiro. Quando você investe em qualquer ativo, você possui um risco. Só que no caso do HCTR11, ele tinha um risco muito maior, tá? Do que dos outros fundos. E o que acabou acontecendo? Esse risco não foi muito bem calculado ali pela sua administração ali, pela sua gestora. E o que acabou acontecendo? Ele entrou em muitos CRIs ali, emprestando muito dinheiro ali para o circuito de compras, para CRIs ali muito, como eu posso dizer, muito relacionados. Então imagina só, você empresta dinheiro para o Cezinha ali, empresta o dinheiro para o Joaquim, empresta o dinheiro ali para a Maria Joaquina, sei lá, para esse tipo de pessoa. Só que todas essas pessoas estão pegando dinheiro para colocar o dinheiro no mesmo empreendimento. E foi basicamente isso que aconteceu no caso do circuito de compras. O HCTR tinha várias exposições ali de maneiras estruturadas diferentes no mesmo CRI. É claro que no começo, quando estava o CRI pagando, todo mundo estava amando, porque pagava mais de R$ 2 de dividendo. Era um fundo absurdo, onde você conseguia ganhar muito dinheiro com os dividendos, você conseguia ganhar dinheiro muito com flipagem, com arbitragem. Então teve muita gente que se beneficiou demais disso. Só que o que acontece? Quando começou a dar problema, como ele basicamente estava muito concentrado em um único CRI ali com várias derivações dele, ele simplesmente se ferrou, tá? E isso acabou acontecendo, que afetou demais tanto o seu dividendo como o seu valor patrimonial. Então, antes da gente pegar e ver aqui algumas informações básicas, você precisa já saber dessa historinha já de cor, de que ele tinha basicamente duplas exposições no mesmo CRI. E acabou acontecendo o quê? Como toda merda é pouco, esse CRI começou a dar ruim e que afetou ele de forma ali diretamente ali, e indiretamente muito fundo. Tanto que ele tinha mais de 30 a 40% do seu valor patrimonial atrelado a esses fundos.
Agora, um outro ponto das suas informações mais básicas aqui, que você vai estar encontrando em qualquer site. Primeiro, liquidez média diária, vai ser sempre na casa dos milhões, tá? Como ele é um fundo ali muito comentado pela mídia, ele é um fundo que era muito prometido por pagar altos dividendos e agora está com o preço lá embaixo, ele vai estar sempre sendo muito negociado, principalmente por investidor pessoa física. Outra coisa, o seu valor patrimonial estava ali na casa dos seus R$ 111. Então hoje ele está com um desconto em relação ao seu PVP muito alto. Esse PVP basicamente mostraria o seu preço justo. Então seria o seu preço justo. Abaixo disso seria um desconto. Só que esse desconto vem camuflado com esses problemas. Se você já entendeu a historinha, você sabe o nível de gravidade ali que o HCTR11 hoje está sofrendo. Por quê? Quando um CRI é estruturado, quando uma dívida é estruturado, sempre tem aquela parte de garantia. Só que quando você faz um CRI mal estruturado e não tem uma garantia ali firme, não tem certeza de uma garantia, quando você entra com muitas cotas subordinadas, ou então pior, como foi no caso do HCTR11, que ele basicamente criou um outro fundo imobiliário dele, colocando o dinheiro dele lá, para que ele não precisasse ter uma garantia física. Porque quando você investe em um outro fundo imobiliário, como o HCTR11 fez, você não precisa ter garantia nenhuma. Então ele simplesmente se lascou bonito. E muito provavelmente ele não vai conseguir recuperar esse dinheiro dos seus CRIs que ele tinha em carteira. Então esse dinheiro ali do seu valor patrimonial ali, que era de 111, que quem comprou desde o começo foi esse valor que pagou na cota, pode esquecer, meus amigos, jamais vai voltar para esse valor. O seu último dividendo foi na casa dos seus 32 centavos, com um dividendo médio ali anual de mais de 13%. Quando a gente olha para isso, é muito bom, só que ele teve vários problemas. Então tome muito cuidado com isso. Agora, a minha opinião sobre o que eu acho do HCTR, tá? Eu tenho o HCTR já vai fazer muito tempo. Já vai fazer ele basicamente desde a sua criação que eu tenho ele na minha carteira. Acabei ganhando muito dinheiro nesse momento de auge dele, porém acabei perdendo muito dinheiro também por conta de todos esses problemas, tá? É claro que a gente já sabia, já meio que desconfiava dele ali, então nós não tinha uma concentração tão grande assim no HCTR, porém quando ele estava pagando seus dividendos, ninguém queria saber de nada, né? O importante é dos dividendos na conta. Pontos positivos do HCTR, os caras geram muito dividendo, tá? Mesmo agora que está tendo muitos problemas, ele consegue ter um dividendo ali acima de 1%. Isso é um ponto positivo. Pontos negativos. Os CRIs deles foram muito mal estruturados. Isso basicamente acabou com o fundo, tá? Isso basicamente fez com que milhões e milhões do fundo foram jogados fora. Então, mais importante do que você ganhar dinheiro com os investimentos é você não perder. Porque quando você perde muito. E é muito difícil você conseguir recuperar no curto prazo. No caso do HCTR, é quase impossível dele conseguir voltar para o seu valor patrimonial da casa dos seus R$ 111. Só que tem um outro ponto aqui, tá? O que me deixava muito puto em relação ao HCTR, que é do que? A gestora simplesmente caga para os cotistas. Os seus relatórios gerenciais é extremamente inconsistente, demora para lançar as informações e eles não respondem você diretamente por e-mail, tá? Então, isso é um grande ponto negativo do HCTR. Tanto que o que fez que eu vendi mais de 80% das minhas cotas, mesmo com prejuízo. Não foi por conta ali do prejuízo, porque quando a gente investe, a gente sabe do risco. Mas foi por conta dessas inconsistências. Simplesmente, num relatório gerencial para o outro, tem ali uma perca de lucro, né? Então começa a ter ali uma diminuição do seu lucro de quase 10 milhões, quase que 20 milhões. E simplesmente a gestora não colocava uma única página explicando o que estava acontecendo. O que fez com que muito investidor ficasse com medo. Porque se eles estão escondendo agora que provavelmente deu uma estabilizada, no futuro pode ser que volte a dar ruim, eles não vão mostrar ali o que realmente está acontecendo no fundo. Então esse que é o maior medo dos investidores. Então eu tenho algumas cotinhas ali que eu vou estar utilizando para quê? Para bater no meu imposto de renda, tá? Quando eu vender algum fundo imobiliário com lucro, para não ter que pagar DARF. Mas mesmo assim, eu pelo menos não compro mais HCTR. Não somente por conta desse prejuízo, tá? Mas por conta ali de toda a palhaçada que foi feita com os investidores e que eu inclusive perdi muito dinheiro. Só que antes da gente encerrar com esse vídeo, eu já convido você a se inscrever e comenta aqui pra gente se vocês têm cotas do HCTR e o seu preço médio.